Carta de Paulo a Filemão, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 25. Carta de Paulo a Filemão, nós vamos ler do versículo 8 ao 25. A palavra do Senhor nos diz: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, eu prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. Eu gostaria de mantê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse na prisão, por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto do próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Até aqui. Irmãos, o apóstolo Paulo, como nós já vimos aqui, estava preso provavelmente em Roma. E de uma forma que nós não sabemos, nessa circunstância, ele acabou conhecendo um homem chamado... Vocês estão afiados mesmo. Onésimo, esse é o nome do homem. E havia um perigo muito grande em se aproximar de Paulo, porque chegar perto de Paulo era consequentemente ficar exposto ao Evangelho de Jesus Cristo. Paulo não conseguia ficar sem pregar o Evangelho. Ele estava preso em Roma, ele faz uma igreja no palácio de César. Era um perigo chegar perto de Paulo. E foi exatamente isso que aconteceu, quando Onésimo se aproximou de Paulo. Através da pregação de Paulo, o Espírito Santo levou Onésimo ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo. Então aqui, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Onésimo tinha nascido de novo. Onésimo agora era um pecador regenerado. Ele era nova criação em Cristo Jesus. Ele era um convertido pela palavra, um homem justificado pelo sangue do Cordeiro e um filho adotivo e amado de Deus. Esse era Onésimo. E é por isso que Paulo se refere a ele nesta carta como meu filho Onésimo, que gerei na prisão, no versículo 10. Porém, irmãos, faço uma pergunta a vocês. Quando nós nos convertemos, as consequências dos nossos pecados anteriores são apagadas? Uma pessoa fornicou, engravidou e pediu perdão, se converteu, se arrependeu dos seus pecados, confiou em Jesus, o filho desaparece? Não, a consequência fica.
E Onésimo tinha algo relacionado ao passado dele, que apesar de ele ter se convertido, não iria desaparecer. E aí então ele decide não esconder o seu passado do apóstolo Paulo. E ele conta para o apóstolo Paulo que ele era um escravo fugitivo e que havia causado um prejuízo para o seu senhor. Nós não sabemos se esse prejuízo foi um valor que ele roubou, essa é uma das teses que se levantam, ou também não sabemos que se o prejuízo que Onésimo causou em seu senhor foi pela ausência do seu serviço, no ato de ter fugido. Nessa hora, eu só sei de uma coisa. Eu imagino Onésimo aflito, porque ele sabia que se ele voltasse para Colossos, ele poderia ser punido, ele poderia, dependendo do caso, ser espancado e ser até morto. Na época, todas essas coisas eram uma possibilidade. Quando um escravo fugitivo retornava para o seu senhor, geralmente ele era marcado com um ferro, com um F de fugitivo na testa. E então, era quase igual aquele eu sou ladrão e vacilão, lembra desse? Marcava com um F de fugitivo, e esse escravo ele ia sofrer uma punição, que poderia ser do espancamento até a morte. Então eu consigo imaginar aqui o Onésimo aflito. Só que eu também gosto de imaginar que enquanto Onésimo está andando para um lado e para o outro, pensando, eu tenho que encarar as consequências do meu passado. E aí Paulo fala, Onésimo, para de andar para um lado e para o outro. Qual era o nome do seu senhor? E aí Onésimo responde, o nome dele é Filemon. E aqui, irmãos, nós vemos a providência de Deus. Porque, eu ia falar coincidentemente, mas talvez Jesusidentemente é melhor, né? Porque aqui nós vemos a providência de Deus, que Filemon também era um dos convertidos por meio da pregação de Paulo. Também era um filho na fé de Paulo. Talvez a gente pudesse até usar a canção de Abraão para memorizar essa parte. O que fala a canção? Pai Abraão? E se a gente cantar Papai Paulão tem muitos filhos. Tem muitos filhos, ele tem. Onésimo é um deles, Filemon também. Louvemos ao Senhor. Se você estiver planejando esquecer alguma parte do sermão, esquece essa, por favor. Mas não esquece do louvemos ao Senhor. Sabe por quê? Porque aprove ao Senhor que por meio da sua providência, Onésimo fosse e tivesse em conflito com um homem que Paulo também conhecia, que também era um filho na fé, era um irmão na fé. E agora, a coisa fica mais fácil, porque nós estamos falando de dois filhos espirituais de Paulo, e então Paulo já sabia muito bem o que ele precisava fazer aqui. Ele precisava promover a paz, como está escrito em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo ele decide escrever a carta de Filemon com o propósito de interceder em favor de Onésimo, para que Filemon o receba de volta, mas não mais na condição de escravo, ou talvez a palavra certa não seja a condição, talvez ele até continuasse sendo escravo, mas para que ele não recebesse meramente como escravo, mas como um irmão na fé, como alguém que foi alcançado pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É para isso que Paulo escreve essa carta. E então, depois de escrever a carta, Paulo pega essa epístola de Filemon e ele envia através de dois homens, Tíquico e Onésimo. Onésimo está indo junto com a carta. Eu imagino que ele leva a carta na mão tremendo, porque ele não sabe o que vai acontecer. Quem nos dá esse relato de que Onésimo e Tíquico estão levando a carta é o final do livro de Colossenses, que nós terminamos há alguns domingos atrás. Mas vamos ao conteúdo da carta. Esse é o contexto, só para a gente lembrar. Qual é o conteúdo da carta? Primeiramente, nós vimos, no primeiro sermão dessa trilogia, são 3 sermões,
Versículos 1 a 3, o Márcio ensinou aqui e mostrou a introdução e o contexto da carta. Então, quem é o autor? Paulo, o principal autor. E ele cita Timóteo também como coautor. Destinatários, ele mostra, Filemão é o principal destinatário, é a quem essa mensagem está sendo endereçada. Mas tem mais pessoas aqui, Áfia, Arquipo e uma igreja que se reúne na casa de Filemão. Até o final desse sermão vocês vão entender o porquê que uma mensagem tão particular inclui essas outras pessoas, Áfia, Arquipo e a igreja doméstica da casa de Filemão. E, enfim, nesses versículos 1 a 3, nós temos também a saudação de Paulo. No segundo sermão, nós vimos, do versículo 4 a 7, através do nosso irmão Ronaldo, Paulo trazendo ação de graças e oração por Filemão. Então, ele agradece a Deus pela fé e pelo amor que havia em Filemão, e ele ora para que Filemão continuasse frutificando na fé. É o que nós aprendemos na semana passada. E hoje nós chegamos ao terceiro e último sermão, que vai do versículo 8 até o versículo 25, que é a intercessão de Paulo por Onésimo, nos versículos 8 a 21, os assuntos finais e a despedida de Paulo, dos versículos 22 a 25. Então, eu quero começar lendo aqui com os irmãos, versículos 8 e 9, e a gente faz a exposição desse trecho. Paulo começa dizendo: embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Irmãos, a questão é que Paulo era um apóstolo com A maiúsculo, porque ele foi uma testemunha ocular de Cristo, ele viu o Cristo ressurreto, e ele foi enviado pelo próprio Cristo. Paulo é um apóstolo, e o apóstolo ele tinha tanta autoridade nessa época dada por Deus, que o que ele escrevia, que o que Paulo escreveu, por exemplo, para nós hoje, nós temos como parte da Escritura Sagrada. Tamanha autoridade que Deus deu aos apóstolos para a composição do Novo Testamento. E a questão é que, sendo apóstolo, então, Paulo ele tinha autoridade para dar uma ordem e falar: Filemão, você vai receber Onésimo. Eu sou apóstolo e você trate de me obedecer. Sabe, nos filmes, quando o agente do FBI chega, o que ele faz? Faz isso, por favor? Não. Ele dá a carteirada, né? Agente do FBI, faz isso ou faz aquilo. Mas você percebe aqui no texto que Paulo não faz isso. Ele poderia exigir que Filemão, sendo um filho na fé, recebesse o Onésimo, mas ele diz: eu prefiro te pedir, mesmo sabendo que eu posso exigir. Ele prefere um pedido cordial e amoroso de um irmão em Cristo. E o pedido de Paulo baseava-se na própria descrição que ele fez de Filemão até agora. No versículo 1, Paulo diz que Filemão é um cooperador e um companheiro de trabalho. No versículo 2, ele diz que Filemão recebe uma igreja na casa dele. No versículo 4, Filemão ele é conhecido por sua fé e por seu amor pelos irmãos. No versículo 7, ele é conhecido por alguém que está sempre dando ânimo aos irmãos. E, aliás, a título de curiosidade, além de tudo isso, de toda essa descrição que a carta faz a respeito de Filemão, o nome de Filemão significa amável. Então, até o nome de Filemão contribuía para que ele recebesse, de fato, Onésimo, aparentemente. E era justamente por saber quem Filemão era e por confiar na obra de Deus na vida dele que o apóstolo Paulo estava muito otimista de que Filemão atenderia o seu pedido e que ele, de fato, acabaria ocasionando essa situação na reconciliação entre o Filemão e o Onésimo. Então, Paulo agora ele vai direto ao ponto, versículos 10 e 11. Venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Irmãos, parece que Paulo está fazendo um jogo de palavras aqui. Porque em grego o nome Onésimo, ele significa útil. Só que Onésimo foi útil no seu procedimento?
Quando ele foge do seu senhor e o prejudica, Onésimo, na verdade, ele foi inútil. E ele não fez jus ao significado do seu nome. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, anteriormente, o Onésimo, o útil, ele foi inútil. Mas Paulo pretendia mostrar que aquele escravo inútil era agora útil, tanto para ele quanto para Filemão. Por quê? Porque agora ele era verdadeiramente um Onésimo, alguém útil. Alguma coisa aconteceu na vida de Onésimo que fez com que agora ele honrasse o seu nome que significava útil. E por isso Paulo prossegue então defendendo aqui a importância do novo Onésimo. Ele não vai falar sobre o antigo Onésimo que fugiu. Ele vai falar sobre o Onésimo, o novo Onésimo, e apresentá-lo para Filemão. Então, em primeiro lugar, Paulo traz uma importância ilustrada de Onésimo. Versículo 12, ele diz: eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Quem aqui acha que o coração não? Quem aqui acha que o coração é importante? Dá para viver sem coração, gente? Paulo está destacando aqui, usando uma figura para dizer que Onésimo é tão importante, que ele fala, olha, eu estou enviando ele como se eu estivesse enviando o meu próprio coração. Nesse ponto, eu gosto de imaginar Filemão lendo a carta e tendo um pensamento mais ou menos assim. Ah, Paulo, eu até entendo você querer ajudar o cara, mas compará-lo com o seu coração, acho que está meio forçado esse negócio. É a figura que Paulo usa aqui no texto, uma importância ilustrada. É como se eu estivesse enviando o meu coração. E aí então Paulo vai mostrar uma segunda importância de Onésimo, uma importância ministerial, versículos 13 a 14, olha só. Eu gostaria de mantê-lo comigo para que em teu lugar, é como se ele estivesse dizendo assim, já que você não está aqui para me ajudar nessa situação, eu gostaria de que ele me servisse na prisão por amor ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. E aqui os teólogos já começam a... Alguns interpretam que Paulo estava meio que sugerindo indiretamente que Filemão libertasse Onésimo e permitisse que Onésimo permanecesse com Paulo, servindo ele e os interesses do Evangelho na prisão. E aqui eu imagino de novo Filemão lendo e pensando, aqui é a minha imaginação, tá? Não vai entender isso como canônico, senão... Agora pronto, o escravo fugitivo imprestável, cooperando com o ministério de Paulo, sendo que nem crente é. Se Paulo realmente quisesse que ele ficasse, eu acho que ele não tinha me enviado de volta. Isso aí é tudo conversa. Mas aí vem o checkmate, talvez, de Paulo. Porque depois que ele mostra uma importância ilustrada, comparando Onésimo ao seu próprio coração, e depois uma importância ministerial, dizendo que ele queria que Onésimo ficasse com ele, ali na prisão, para servir aos interesses do Evangelho, Paulo agora traz a importância relacional do seu apelo, versículos 15 e 16. Ele diz assim, olha, pode ser que ele tenha se separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, agora melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, ainda mais por ti. Tanto humanamente como também no Senhor. Irmãos, aqui eu consigo imaginar que Onésimo, o Filemão, se ele chegou a resistir em algum momento no coração, receber Onésimo de volta, nesse momento não tem mais argumento. Porque agora Filemão compreende que foi Deus que transformou a vida de Onésimo e que isso colocava agora Onésimo numa relação de igualdade com ele. Não é mais uma relação de patrão-escravo, é uma relação de irmãos na fé, de irmãos em Cristo, de pessoas que foram regeneradas pela obra do Espírito Santo. Eles eram irmãos. Nessa hora eu imagino o Onésimo, porque você sabe que foi ele que trouxe a carta, né? O Filemão deve olhar para a carta, olha para Onésimo, e o Onésimo não está entendendo nada, ele fica assim, né?
Beleza? Irmãos, como nós temos pregado aqui, em Cristo não há escravo nem livre. Mas sim há irmãos que fazem parte da mesma família, que são filhos do mesmo Pai, que têm a mesma fé. E é uma fé que derruba todas as barreiras étnicas, sociais, raciais, etc., o que você imaginar. Ou seja, desprezar Onésimo não era uma opção para Filemão, porque Onésimo agora é um irmão precioso que foi comprado pelo sangue de Jesus. Imagine uma pessoa que te prejudicou muito. E que você olha para essa pessoa hoje e você fala, essa pessoa não tem jeito. Aquela que no seu coração você já cancelou eternamente. E se ela se converter? E se a graça de Deus alcançar o coração dela de repente? E de repente você fala assim, não, mas eu vou compartilhar a mesa com essa pessoa? Enfim, já já a gente volta nisso. Depois que Paulo apresenta a importância de Onésimo, ilustrada o seu coração, ministerial, serviço ao Evangelho, relacional, não é mais um escravo, é um irmão. Agora Paulo, para mim, na minha visão, ele faz 3 apelações aqui. Em primeiro lugar, ele apela para a amizade dele com Filemão, versículo 17. Porque ele diz, assim, se me consideras um irmão na fé, agora ele pegou pesado, né? Se você me considera um irmão na fé, Filemão se converteu através de Paulo. Filemão deve a vida dele à pregação de Paulo, nesse sentido. Foi através de Paulo que ele conheceu Cristo. E aí Paulo joga essa. Se você me considera um irmão na fé, recebe o Onésimo, e aqui o desafio é maior, olha só. Como se você estivesse recebendo a mim. Você consegue imaginar a situação de Filemão estreitando? Porque até então era só receber o Onésimo. Ele podia fazer, e aí? Fica aí na tua que eu fico na minha. Agora Paulo está dizendo, ei, recebe-o, se você me considera de alguma forma como irmão na fé, recebe-o como se você estivesse recebendo a mim. O desafio está aumentando. Em segundo lugar, Paulo apela para a dívida. Porque o pensamento de Filemão também poderia ser o seguinte, não, peraí, é fácil você mandar esse escravo, fugitivo, imprestável, ladrão, e falar, recebe ele. Mas e aí, e o prejuízo que eu tive? E geralmente quando a gente não quer perdoar, essa é a questão. A gente fica olhando para o prejuízo que a gente teve, e a gente não quer abrir mão daquilo. A gente quer obrigar o ofensor a pagar aquilo. Só que Paulo, para não dar nem a chance de Filemão trazer esse argumento do... E aí, mas e a dívida que ficou? Versículos 18 e 19, Paulo apela para a dívida. Olha o que ele diz. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu pagarei. Para não mencionar que você me deve até você mesmo, Filemão. Gente, olha que coisa incrível. Paulo está disposto a assumir uma dívida que não é dele, para que houvesse reconciliação entre os irmãos na fé, Filemão e Onésimo. Paulo diz, eu pago. E Filemão, ele vai ficando cada vez mais, o caminho dele vai ficando cada vez mais estreito. Para onde ele foge dessa situação? Parece que ele não tem saída. Ele vai ter que receber Onésimo. Não tem mais dívida. Paulo falou, ele não disse põe na conta do Abreu se ele não pagar nem eu. Ele falou, não, põe na minha conta, eu vou pagar. E aí nesse caso, irmãos, a dívida também não era mais uma barreira para o perdão. E aí Paulo traz, em terceiro lugar, uma última apelação. Ele apela para a confiança que ele tem em Filemão. E talvez você fique pensando, não, mas Paulo confia em Filemão, mas Filemão não é um homem falho. Sim,
Mas entenda uma coisa, mais do que confiar em Filemon, a confiança de Paulo está naquele que regenerou Filemon. Ele confia no Espírito Santo, que ele acredita que habita em Filemon. Ele fala, não, Filemon vai perdoar. Ele é um irmão na fé, ele é cristão, com certeza ele vai perdoar. E aí ele diz, versículos 20 e 21, ele apela para a confiança. Sim, irmão, eu gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que eu peço. E aqui eu acredito que o nível de constrangimento ele atingiu o máximo. Porque Filemon está lendo, eu tenho certeza que você vai fazer muito mais do que eu peço. Eu lembro quando minha mãe, às vezes, na infância, ela queria que eu fizesse uma coisa e eu não queria fazer. E ela, não, mas como você é um filho obediente, mas como você é cristão, que honra o pai e a mãe, eu sei que você vai fazer. Paulo está meio que usando a técnica da mãe, da minha mãe, a minha mãe nem existia. Ele estava usando a técnica aqui. E Paulo expressa a convicção de que Filemon vai superar suas expectativas, fazendo muito mais. E alguns intérpretes continuam acreditando que esse muito mais era que Filemon ia falar, amigo, é o seguinte, dá um abraço aqui, agora some daqui, vai lá ficar com o apóstolo Paulo, vai. Vai, esquece essa dívida, esquece tudo isso, vai embora. Alguns teólogos acreditam que, quando Paulo disse, eu tenho certeza que você vai fazer muito mais, eles acreditam que esse muito mais era soltar Onésimo. Não, esse cara não é mais meu escravo, ele é meu irmão, ponto. Enfim, nós não sabemos, não temos certeza disso. Mas Filemon foi triplamente constrangido pela amizade de Paulo, pelo pagamento que Paulo fez, ou se comprometeu a fazer, e pela confiança de Paulo, que ele disse, eu tenho certeza que você vai fazer. E aqui nós passamos para a finalização da carta, versículos 22 a 25, que dizem, ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que Filemon atendeu ao pedido de Paulo? O que vocês acham? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem não entendeu nada até agora? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Ou omitiu, né? Irmãos, eu acredito que Filemon ele atendeu o pedido de Paulo por alguns motivos. Primeiro, lembra que eu disse para vocês que eu ia explicar o porquê que no começo da carta Paulo coloca o nome de algumas pessoas? Alguns teólogos acreditam que Áfia era a esposa de Filemon e que Arquipo era o filho dele. E a igreja se reunia na casa dele. Então, por mais que era uma carta particular, em algum momento, Áfia, Arquipo e a igreja deveriam saber o conteúdo daquela carta. Paulo já colocou dessa forma para acontecer isso. Gente, vocês acham que a mulher de Filemon não ia falar nada para ele? Ele falou para você perdoar. E aí chega o filho e fala, ô pai, você já perdoou o Onésimo lá? Você também, hein? Já chega sua mãe, agora vem você. Aqui é uma suposição, tá? Nós não sabemos se é o filho e a mãe. Essa é uma tese que é levantada. E tem uma comunidade inteira que se reúne na casa de Filemon, que está sabendo da carta que Paulo enviou para ele. Será que Filemon passou por cima de todos esses constrangimentos? Eu acredito que não. Porque Paulo também disse, prepara um cantinho, prepara um puxadinho aí, que em breve eu vou visitar vocês. E aí?
E você acha que Paulo ia chegar lá e não ia perguntar nada? Cadê Onésimo? Sumiu. O que você fez com ele? Você perdoou ele? Ele não tinha saída, gente. Outro motivo, outra razão. Gente, vocês acham que se Filemão não perdoasse Onésimo, a carta ia estar na nossa mão hoje, a gente lendo aqui? Iria dar um jeito de dar um fim nessa carta para ninguém mais ver. Mas eu quero dizer, essa parte de explicação do sermão, que os principais motivos nem eram esses. Os principais motivos é, sim, Filemão perdoou Onésimo, porque nós acreditamos que ele era um cristão capacitado pelo Espírito a perdoar. E sim, Filemão perdoou Onésimo, porque sendo cristão, ele era um agente da reconciliação. E apesar de a carta terminar sem nos dizer o que aconteceu, eu creio sim que o Senhor providenciou a reconciliação entre Filemão e Onésimo para a glória do Pai. E talvez a essa altura, depois de toda a explicação do texto, e você viu que o texto é longo, né? Quase a carta inteira, você deve estar aqui pensando num dia de frio, o que eu tenho a ver com a rixa desses dois? O que eu, num dia de frio, saí de casa, vim aqui ouvir a palavra, tenho a ver com a briga de Filemão e Onésimo? Eu quero responder tudo. Sabe por quê? Porque a história de Onésimo ela é muito semelhante à nossa história. Meus irmãos, a verdade é que tanto eu quanto você, nós éramos como Onésimo. Mas nós não éramos escravos de Filemão. Porém, o Evangelho vai nos dizer que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Nós éramos escravos do pecado. O pecado que nos separou de Deus. O pecado que nos separou de nós mesmos. O pecado que nos separou do próximo. E o pecado que nos separou da natureza, de tudo. Mas principalmente o pecado nos separou de Deus e todas as outras separações e rupturas foram consequentes da nossa separação de Deus. E uma vez que o salário do pecado é a morte, nós também estávamos debaixo de um veredito de condenação eterna. E nós éramos pessoas completamente inúteis, segundo o Evangelho. Porque Romanos 3, do 10 ao 12, vai dizer: não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Agora, escuta isso. Todos se desviaram e juntos se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. O Evangelho está dizendo, ei, o que Paulo disse de Onésimo? Anteriormente ele te foi inútil. E aí, de repente, a gente olha para essa história e a gente vê que nenhum de nós, se estivéssemos em qualquer posição daquela história, poderíamos nos gloriar, porque o Evangelho vai dizer que todos nós, a uma, éramos inúteis. Nós éramos inúteis. Mas o que Deus fez? Deus enviou seu Filho ao mundo para resgatar o seu povo dos seus pecados e para salvá-los. Jesus teve que se tornar, como nós cantamos aqui hoje, objeto da ira de Deus, levando sobre ele todos os nossos pecados, eu disse todos os nossos pecados, sobre si, e pagando toda a nossa dívida. E a boa notícia é que, mediante a fé na obra de Jesus Cristo, ele salva e ele transforma pessoas que eram inúteis, tão inúteis quanto era Onésimo, e tanto inúteis como éramos eu e você, antes de nós o conhecermos. Jesus restaura pessoas horríveis, inúteis, pecadoras sujas como eu e você. E sabe aquela pessoa que você acha que é mais pecadora que você? Se Deus quiser abrir o coração dela e salvá-la, Ele salva também. A pessoa mais suja, aquela que você mais odeia, se Deus quiser abrir o coração dela, não há quem resista, a vontade de Deus é soberana.
E até mesmo aqueles que não acreditam muito na soberania de Deus, na hora que tem um parente perdido com dificuldades, fala, Senhor, abre o coração dele. Ué, você não falou que Deus não interferia na vontade? Agora tu está orando, Senhor, abre o coração. O Senhor, ele reina, ele diz, eu faço toda a minha vontade. O nosso Deus é soberano, irmãos, ele faz absolutamente tudo o que é a sua vontade. 2 Coríntios 5, 17 ao 21, eu quero ler esse texto com vocês. Trago 3 aplicações e a gente encerra o sermão. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, não é mais inútil. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. Mas todas essas coisas procedem de Deus, que, memoriza essas frases, nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos confiou o ministério da reconciliação, pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos homens, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Daquele que não tinha pecado, Deus fez um sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é o que nós fazemos que nos torna úteis. Tem gente que está tentando ganhar diplomas, cargos neste mundo, conquistas materiais, pensando que isso é o que vai fazer deles alguém. Você vê, é isso aí mesmo. Alguém que tem o dom traduz. Irmão, segundo esse texto, 3 coisas acontecem com os salvos em Cristo Jesus. Primeiro, eles são perdoados, reconciliados por Deus, com Deus. A eles foi confiado o ministério da reconciliação. E eles foram encarregados da mensagem da reconciliação. Meus irmãos, agora a gente entende por que Paulo estava disposto a pagar o valor da dívida para que Onésimo fosse reconciliado com Filemão. E aqui, o Evangelho nos livra de nós sairmos daqui hoje pensando, nossa, como Paulo era uma pessoa boa. Ele pagou a dívida pela reconciliação de Onésimo e Filemão. Não. Porque Paulo, o tempo todo, ele não apontava para si mesmo, mas ele dizia, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E, na verdade, foi Cristo quem pagou uma dívida que não era dele, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. Paulo está simplesmente, através do ministério da reconciliação, replicando aquilo que ele aprendeu com Cristo. Ele viu o que Cristo fez, ele entendeu o que Cristo fez e ele falou, ei, eu preciso fazer isso, eu preciso talvez até estar disposto a sofrer prejuízos para que haja reconciliação entre irmãos, para que os irmãos se amem, para que a igreja seja mais unida, para que os irmãos cuidem uns dos outros, orem uns pelos outros. E todas as aplicações do sermão da semana passada. E assim como Paulo, todo salvo em Cristo Jesus é agora um agente da reconciliação. Todo aquele que crê no nome de Jesus Cristo, ele se torna então um agente da reconciliação. E aqui eu faço as 3 aplicações que eu prometi. Eu quero responder uma pergunta. O que faz um agente da reconciliação? Porque não adianta eu falar, você é um agente da reconciliação. Aí você fala, legal, mas o que eu faço com isso? Primeira resposta. O agente da reconciliação, ele perdoa da mesma forma que foi perdoado por Jesus. 2 Coríntios 5, 18, parte A diz, todas essas coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Irmãos, tamanha injustiça é nós termos sido perdoados e aceitos por Deus pela graça e não pelas obras, e nós ainda assim rejeitarmos o perdão a quem quer que seja. Seja um irmão, seja um ímpio, seja quem for, quem somos nós? Se nós somos aceitos por graça, quem somos nós para olhar para outra pessoa e dizer, eu não perdoo?
que o Evangelho nos diz sobre o perdão? Quando você é ofendido, o que você precisa fazer? Você é Filemão. O Onésimo te roubou. O Onésimo te prejudicou. O que você faz com o Onésimo? No caso da história, Paulo enviou Onésimo de volta, ok. Mas é lógico, o Filemão é uma figura aqui no que eu estou falando. Mateus 18,15 diz: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele sós e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O texto está dizendo, você foi ofendido. Às vezes o teu irmão nem sabe. Ele nem sabe que ele ofendeu você, ele fez uma brincadeira, ou ele nem percebeu que te ofendeu. Você precisa procurar essa pessoa e dizer, irmão, aquele dia que você falou isso e isso, irmão, aquele dia que você fez isso, você me ofendeu. E aí você busca a reconciliação com o teu irmão. O objetivo não é ganhar do irmão, é ganhar o irmão, segundo esse texto. Então, se você foi ofendido, se você é o Filemão, vai até ele. Vai até ele. É o que o Evangelho diz. E se você é o ofensor, e se você é o Onésimo, o que a gente faz? Mateus 5, 23. Quando você for apresentar a tua oferta ao Senhor, se ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, é ele que tem, não é você. Não, mas ele que é o ofendido. Deixa diante do altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Não, mas foi ele, é ele que está ofendido, é ele que tem que me procurar. Não. Se você percebeu que alguém está ofendido com você, segundo o Evangelho, o caminho é o mesmo, vai até ele. Você é o Filemão, vai até ele. Você é o Onésimo, vai até ele. Você é o ofendido, vai até ele. Você é o ofensor, vai até ele. Esse texto dá a entender que quando você não se reconcilia com o seu irmão, ou enquanto você não faz isso, a sua adoração ela está sendo rejeitada por Deus. Porque o texto está dizendo, antes de você oferecer algo ao Senhor, vai e se reconcilia primeiro. E como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo? Esse é o argumento de João. Então, irmãos, vai até ele. Vai até ele, vai até essa pessoa hoje. Não perdoar é colocar-se numa posição de superioridade em relação ao outro. É agir como se nós tivéssemos algum mérito na nossa própria salvação que nós recebemos de Deus. Para você que tem fugido do irmão, evitando passar pelo mesmo corredor, eu falo de novo, o céu tem um corredor só. E se você acha que essa igreja é pequena demais para vocês dois, talvez o céu seja pequeno demais para vocês. Então reconcilia-te hoje com essa pessoa. Do contrário, você não consegue nem orar um Pai Nosso com sinceridade, porque o Pai Nosso tem uma parte que diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa, você vai ter que orar da seguinte forma: perdoa as nossas dívidas, assim como eu não perdoo o meu irmão. Mas, irmão, quando você achar difícil ir até o seu irmão para reconciliação, lembre-se que o próprio Cristo veio até nós para que nós fôssemos reconciliados com Deus. Então, para de se concentrar na dívida. Quem vai pagar a dívida? E o prejuízo que eu vou ficar? Para de se concentrar no que fizeram contra você e começa a se concentrar no que Jesus fez por você. Se você se concentrar no que Cristo fez, e se for um ímpio? E se não for um cristão? Ame o seu inimigo, é o que a Bíblia diz. Demonstra a ele a veracidade do amor que você diz que há em Cristo Jesus através da prática do perdão. Quem você precisa perdoar hoje? Seja quem for. Quando você sair daqui, bate um fio, vai na casa da pessoa. Se a pessoa está aqui, procura ela aqui mesmo. Mas reconcilia-te. Segue o exemplo daquele que estava sendo crucificado e disse, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, a primeira coisa, que faz um agente da reconciliação? Ele perdoa da mesma forma que foi perdoado por Cristo. Em segundo lugar, ele promove o perdão e a paz entre irmãos em Cristo. Esse texto de 2 Coríntios 5, 18, parte B, diz que ele nos confiou o ministério da reconciliação. Quando há uma situação de conflito, existem dois tipos de pessoa do lado de fora do conflito.
aquela que semeia contenda e coloca mais lenha na fogueira. Eu não sei se você já leu esse texto em Provérbios, mas está escrito que existem 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele abomina, que é mais do que odiar. Eu não vou falar o nome das outras coisas, porque não é o tema do sermão. Mas a 7ª que ele abomina, está escrito: aquele que semeia contendas entre irmãos. Esses estão agindo, pelo menos estão agindo como filhos do diabo, quem age dessa forma. Quem divide a igreja, semeando contenda entre irmãos, dividindo a igreja, está a serviço do diabo, na verdade. Não está a serviço do Senhor. E Deus odeia isso. Deus odeia, ele abomina aquele que semeia inimizade entre irmãos. Então, irmão, se você souber de algum irmão, seja daqui, seja de outro lugar, que está tendo um problema com outro irmão, não dê conselho ímpio. Porque a Bíblia fala para a gente se afastar do conselho dos ímpios, mas às vezes o conselho do ímpio está na boca dos irmãos da igreja. Ô, irmão, ele não te cumprimentou? Para de cumprimentar ele também. Não tem mais comunhão com esse irmão, não, nem conversa com ele. Olha, um irmão que está dando um conselho desse, ele está se mostrando uma pessoa que não é irmão. Aquele que promove a reconciliação e paz entre os irmãos. Esse é outro que está fora do conflito. Mas que ao invés de colocar lenha, ao invés de falar, não, realmente, vai lá, faz alguma coisa contra ele, vai lá e faz uma postagem, manda uma indireta na rede social. Não. Ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E assim era o apóstolo Paulo. E assim são os salvos, aqueles que procedem de Cristo Jesus. Faço uma pergunta para vocês. Quem nós somos em Cristo Jesus? Nós agimos como filhos de Deus quando nós vemos conflitos entre irmãos, ou nós agimos como filhos do diabo? Quem é você quando você está do lado de fora do conflito? Nós temos sido promotores da paz ou nós temos sido instrumentos de Satanás? Irmãos, o Senhor nos encarregou do ministério da reconciliação, não do ministério da separação, não do ministério do cancelamento, não do ministério da maledicência, nada disso, da reconciliação. E o nosso maior exemplo é aquele que, segundo Efésios, Jesus, ele fez a paz. E ele é chamado na Bíblia também de príncipe da paz. Portanto, sejamos nós também promotores da paz, como salvos em Cristo Jesus, nascidos da água e do Espírito, sejamos promotores da paz por onde nós andarmos, para a glória do nome do Senhor. Isso é ser um agente da reconciliação. Última resposta, o que faz um agente da reconciliação? 2 Coríntios 5, 19 e 20, Deus nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos exortasse por nosso intermédio. Assim suplicamos-vos por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus nos encarregou de uma mensagem de esperança, de perdão, de reconciliação e também de juízo para aqueles que não creem. De esperança e de perdão e de reconciliação para aqueles que creem. De juízo para aqueles que negam ao Senhor. Quanto nós temos falado dessa mensagem no nosso dia a dia, nós precisamos anunciar todos os dias, inclusive no nosso trabalho, na nossa família, todos aqueles que ainda não creem em Jesus, nós precisamos dizer a eles: arrependei-vos, crede no Evangelho, olhe para Cristo, vá até Ele. E se você está aqui, você também ainda não conhece a Cristo, ainda não recebeu Cristo pela fé, não se arrependeu dos seus pecados, essa mensagem também é para você. Arrependei-vos, crede no Evangelho, olhe para Cristo, vá até Ele. Como que vive um agente da reconciliação? Quem der as 3 respostas ganha um cartão VIP de membro da igreja. Falei muito rápido, né? Ele perdoa da mesma forma que foi perdoado por Cristo.
Ele promove o perdão e a paz entre os irmãos em Cristo. E ele proclama a mensagem da reconciliação ao mundo. É isso que Paulo está fazendo aqui quando ele está falando com Filemão. É por isso que Paulo ele não dá carteirada em Filemão. Porque ele acredita na obra que Deus está realizando na vida dos irmãos. Eu quero crer que você que está aqui, nós que somos templos do Espírito Santo, o Senhor tem trabalhado na sua vida. Eu tenho certeza que se você precisa perdoar alguém, o Senhor trouxe na sua mente já, enquanto nós estávamos pregando esse sermão. Então você sabe o que fazer. Eu quero uma aplicação mais bonita. Não, às vezes a aplicação não é bonita, às vezes a aplicação é só, vai lá e perdoa. E a gente quer, eu queria umas palavras mais belas. Não, vai lá e perdoa, vai até ele. É só isso. É isso que o Senhor quer de nós hoje. Irmãos, eu quero encerrar esse sermão e essa trilogia da exposição de Filemão, lendo a letra de um hino do cantor cristão 207, chamado Mensagem Real, que diz assim: sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Meu Rei e Salvador vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu Rei que todo pecador, arrependido já, confesse ao Salvador todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão. E quem obedecer a Cristo vai viver no reino eterno do meu Rei. Eis a mensagem que me deu, aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Vamos orar. Senhor, graças te damos